Oração para iniciar o estudo de Gênesis 41. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de sabedoria e misericórdia, nos colocamos diante da Tua presença neste momento para buscar entendimento da Tua palavra. Ao estudarmos Gênesis 41, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos revele as lições que o Senhor deseja ensinar através da história de José. Que possamos compreender a Tua soberania nos momentos difíceis, reconhecer que os Teus planos são maiores que os nossos e aprender a confiar no Teu tempo perfeito. Assim como Tu concedeste a José discernimento para interpretar os sonhos de Faraó, dá-nos sabedoria para aplicar este conhecimento em nossas vidas. Ensina-nos a sermos fiéis, pacientes e perseverantes, mesmo diante das adversidades, sabendo que o Senhor transforma tempos de provação em tempos de exaltação para aqueles que confiam em Ti. Que este estudo fortaleça a nossa fé, renove nossa esperança e nos aproxime ainda mais da Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. 2 E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. 3 E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. 4 E as vacas feias à vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. 5 Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. 6 E eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 7 E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. 8 E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. A Faraó. 9 Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. 10 Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. 11 Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, e sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. 12 E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos e ele interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um ele interpretou conforme o seu sonho. 13 E como ele nos interpretou, assim aconteceu, a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. 14 Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. 15 E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém é que o interprete, mas de te ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. 16 E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim, e Deus dará resposta de paz a Faraó. 17 Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. 18 E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. 19 E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne, não tenho visto outras tais, quanto à fealdade, em toda a terra do Egito. 20 E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. 21 E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. 22 Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. 23 E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 24 E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. 25 Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só, o que Deus há de fazer, mostrou-a Faraó. 26 As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é um só. 27 E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. 28 Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó.
29 E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30 E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31 E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32 E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. 33 Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34 Faça isso Faraó e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35 E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. 36 Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37 E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. 38 E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? 39 Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40 Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. 41 Disse mais Faraó a José: Vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 42 E tirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. 43 E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. 44 E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. 45 E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. 46 E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. 47 E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. 48 E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. 49 Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. 50 E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. 51 E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. 52 E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 53 Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. 54 E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55 E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. 56 Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57 De todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 41 narra a ascensão de José ao poder no Egito após interpretar os sonhos de Faraó. Este capítulo demonstra a soberania de Deus, a importância da fidelidade e como ele exalta os humildes no tempo certo. Vamos analisar versículo por versículo. 1. O sonho de Faraó, vs. 1:8. Versículo 1. Passados 2 anos inteiros, Faraó teve um sonho, ele estava em pé junto ao rio Nilo. 2 anos depois da libertação do copeiro Mor, José ainda estava na prisão. Isso nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. José não saiu antes porque Deus tinha um propósito maior. Versículos 2-7. Faraó sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, seguidas de 7 espigas cheias e 7 espigas queimadas. Os sonhos repetidos indicam que a revelação era importante e determinada por Deus.
Versículo 8: Pela manhã, perturbou-se-lhe o espírito, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Deus fechou o entendimento dos sábios egípcios para que somente José pudesse revelar o significado. Isso mostra que a verdadeira sabedoria vem de Deus. 2. José é lembrado, vs. 9:14. Versículos 9-13. O copeiro Mor finalmente lembra-se de José e conta a Faraó sobre sua habilidade de interpretar sonhos. Esse trecho nos ensina que Deus usa até mesmo pessoas ímpias para cumprir seu propósito. Versículo 14. José é rapidamente tirado da prisão e se prepara para se apresentar a Faraó. A mudança na vida de José foi repentina, mostrando que Deus pode transformar nossa situação em um instante. 3. José interpreta o sonho, vs. 15:32. Versículos 15-16. Faraó pergunta se José pode interpretar o sonho, e José responde: Isso não está em mim, e Deus dará resposta de paz a Faraó. José reconhece que sua habilidade vem de Deus, ensinando-nos a humildade e a dependência do Senhor. Versículos 17-24. Faraó repete o sonho. Versículos 25-32. José explica que os 7 anos de fartura serão seguidos por 7 anos de fome severa. Ele também enfatiza que, como o sonho foi repetido, significa que Deus já decidiu e isso acontecerá em breve. Aqui aprendemos que Deus revela o futuro para preparar seu povo. 4. A exaltação de José, vs. 33-45. Versículos 33-36. José sugere que Faraó escolha um homem sábio para administrar a colheita durante os anos de fartura, armazenando alimentos para os anos de fome. Isso nos ensina a importância da administração e do planejamento guiados por Deus. Versículos 37-40. Faraó reconhece que o Espírito de Deus está em José e o nomeia governador do Egito. Deus exaltou José no momento certo. Ele foi preparado por anos de sofrimento para assumir essa posição. Versículos 41-45. José recebe um anel de autoridade, roupas reais e um novo nome egípcio, além de uma esposa. Isso simboliza a transformação completa que Deus pode operar na vida daqueles que permanecem fiéis a Ele. 5. O cumprimento da profecia, vs. 46-57. Versículo 46. José tinha 30 anos quando começou a governar. Isso nos lembra que Deus tem um tempo certo para cumprir seus planos. Versículos 47-49. Durante os 7 anos de fartura, José armazena grande quantidade de mantimentos. A sabedoria na administração é fundamental para tempos de crise. Versículos 50-52. José tem 2 filhos, Manassés: Deus me fez esquecer as dificuldades, e Efraim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Os nomes refletem a gratidão de José por tudo o que Deus fez. Versículos 53-57. A fome se espalha, e o Egito torna-se a única nação com alimento, porque José seguiu a direção de Deus. Quando confiamos e obedecemos a Deus, Ele nos capacita a ser uma bênção para outros. Lições principais de Gênesis 41. O tempo de Deus é perfeito. José esperou anos na prisão, mas Deus o exaltou no momento certo. A verdadeira sabedoria vem de Deus. Nem Faraó nem os sábios egípcios puderam interpretar o sonho, mas José pôde porque dependia do Senhor. A fidelidade é recompensada. José nunca perdeu a fé, e Deus o honrou. Administração e planejamento são essenciais. José ensinou que devemos nos preparar para tempos difíceis. Deus transforma sofrimento em bênção. José saiu da prisão para governar o Egito. Este capítulo nos ensina que, mesmo em meio às provações, Deus tem um propósito maior. Assim como José, devemos confiar em Deus, pois no tempo certo Ele nos exalta e nos usa para cumprir seus planos. Oração de encerramento. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por este tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado por nos ensinar através da história de José que o Teu tempo é perfeito, que Tu és soberano sobre todas as coisas e que a fidelidade a Ti sempre traz recompensas. Ajuda-nos a aplicar em nossas vidas as lições que aprendemos hoje. Ensina-nos a confiar em Ti mesmo nos momentos difíceis, a esperar pacientemente pelo cumprimento dos Teus planos e a sermos sábios na administração dos recursos e oportunidades que nos são dados. Que, assim como José,
possamos ser instrumentos em tuas mãos para abençoar outras pessoas. Que nossa fé seja fortalecida e que possamos sempre reconhecer que toda honra e toda sabedoria vem de ti. Guarda-nos, Senhor, e que a tua presença continue nos guiando em cada passo. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Apoie o nosso canal. Se você tem sido tocado pela nossa mensagem, considere fazer uma doação através do LivePix. Como funciona? Com o LivePix, você pode enviar sua doação e deixar uma mensagem especial. Nela, você pode fazer uma sugestão de vídeo ou, se desejar que a sua mensagem apareça no próximo vídeo, é só escrever "Quero que a minha mensagem apareça no próximo vídeo". Sua contribuição faz toda a diferença e nos ajuda a espalhar a palavra. Junte-se a nós. Clique no link na descrição e faça a sua doação. Cada apoio conta. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.